Olá, bem-vindos ao Congresso Vencer Eleições 2018. Hoje eu recebo Hamilton Augusto Cufa e Karina Cufa, da Cufa Advocacia. É um prazer receber vocês aqui. Prazer. Aliás, eles que nos recebem, né, nesse escritório super bacana, com esse monte de conteúdo aqui que é super interessante para nós, né? Obrigada. A gente tem um monte de dúvidas, imagino que o pessoal aí nos comentários já começou a colocar também as suas questões, porque muita coisa está mudando, né? Com certeza. Com essa reforma que foi implementada agora, no ano que passou, muita coisa mudou, muitas dúvidas, de fato, desde a parte de propaganda eleitoral até a parte de financiamento, registro de candidatura, impulsionamento nas redes, na internet, né, inclui aí as redes sociais em geral, muita dúvida, muita novidade e muitos problemas à vista. Imagino, para nós que trabalhamos com internet, com marketing digital, muitas vantagens. Porque há muito tempo a gente queria fazer impulsionamento de anúncio e uma série de coisas que não podiam e agora pode ou não pode? Conta um Sem pouco. dúvida, agora é permitido, né, impulsionar as publicações nas redes sociais. Pode antes da eleição, obviamente, e durante a eleição pode, só que esse gasto tem que ser contabilizado pelo candidato ou pelo partido político. Por exemplo, se durante a eleição eu quiser patrocinar um link de um candidato, eu estou proibida. Eu, eleitora, não posso fazer essa publicação. Contudo, o próprio candidato ele pode e ele tem que apresentar essa despesa na sua prestação de contas. Esse é o cuidado que ele deve ter. Agora, doutora Karina, tem um teto de impulsionamento, um limite de verba? A legislação não previu um teto para gastos em redes sociais. O que ela previu um teto para gastos de acordo com o cargo. Por exemplo, o deputado estadual ele só vai poder gastar até R$ 1 milhão durante a campanha. O deputado federal, 2,5 milhões, né? E aí, para os cargos de governador, senador, presidente, governador e senador é proporcional. E presidente, qual que era o mesmo valor que eu não me Se recordo? não me engano, 70 70 milhões. milhões, exatamente. Tanto Então, esse é o dinheiro que é limite difícil de gasto, né? Agora, quanto vai ser destinado para as redes sociais vai depender de uma administração da campanha. O que a gente aposta nisso, que vai ser uma eleição bem diferente, vai ser uma eleição em que as redes sociais vão tomar uma proporção muito grande. Eu até não sei como que vai funcionar, eu imagino que durante a campanha a gente abra lá o Facebook e comece a pipocar, né, Eu candidatos, espero. vote em mim, vote em mim, vote em mim, e que até o usuário do Facebook fica assim, nossa, assustado, né, e fala, ué, cadê as minhas publicações? Tanto que teve recentemente uma mudança de algoritmo do Facebook, né, e ele vai privilegiar postagens de amigos, de questões pessoais, em detrimento desses links patrocinados, em especial quando é destinado para vendas, que no caso de candidaturas a gente pode equiparar, né? Porque querendo ou não, a pessoa está se vendendo. Teve uma grande revolução com a eleição americana, porque foi-se provado, depois de algumas auditorias, que muito do dinheiro que foi usado para promover campanhas nos Estados Unidos veio da Rússia. Então, o Facebook mudou o algoritmo e ele acredita que para as próximas eleições tá vindo, né? Veio uma mudança. Mas agora eu fiquei com uma dúvida. A gente não tem um limite. Eu posso agora começar, se eu sou candidato, ou se você está criando aí o comitê, né, eleitoral do seu futuro candidato, que ainda não pode, né? Eu posso pedir voto? Não. Até a próxima pergunta, deixa o Hamilton responder, senão eu falando até não poder mais. Mulheres Né? monopolistas. Às vezes eu tenho que me controlar. Mas não pode pedir voto nesse período, né? Pode realizar alguns atos, como a gente está chamando de pré-campanha, né? Que agora a gente não tem a figura do candidato, né? A gente tem a figura vulgarmente falada do pré-candidato. Então, nesse período, o candidato pode realizar alguns atos, por exemplo, ele pode se reunir com alguns grupos para discutir políticas públicas, ele pode fazer
publicidade dos atos que ele está realizando, ou no mandato, ou enquanto pessoa, fazer uma promoção pessoal das atividades dele. E tudo isso vem sendo permitido, que antes era considerado propaganda antecipada, né? Veio o artigo 36A da Lei das Eleições trazendo várias possibilidades do pré-candidato em se manifestar que não seria considerado propaganda antecipada, exatamente. Então já começou a brincadeira. Só que, quando chegar o período do pedido de registro de candidatura, o que vai mudar? Ele continua fazendo esses atos, alguns outros, inclusive atos de campanha propriamente dito, mas aí sim ele vai poder pedir voto. Tem uma observação a fazer também, que nesse caso, desse período que foi denominado de pré-campanha, todos os atos que ele praticar, no sentido de organização, de união de esforços para a campanha, debater ideias, projetos, aquilo ali, se for ter algum custo, tem que ser custeado pelo partido político e tem que ser inserido na prestação de contas do partido político. Não pode ser custeado pelo candidato, eventual candidato, pretenso candidato, porque ele ainda não é candidato, não tem conta, não tem CNPJ, não foi registrado, então, em tese, ele não pode fazer despesa. E não tem campanha ainda. Não tem campanha ainda. Esse é um ponto. Aí também, voltando só um pouco à primeira pergunta que você fez, e que até a Karina respondeu. Há uma incoerência no limite de gastos, e a gente até já discutiu isso internamente com algumas pessoas da área também. Quando você impõe o limite de R$1 milhão para gastos de deputado estadual, 2,5 milhões para deputado federal, em todos os estados da federação, você gera uma incoerência, porque a campanha que é feita em São Paulo com um candidato a deputado federal, deputado estadual, não é a mesma campanha que é feita num estado, por exemplo, como o Piauí, que é muito menor. Então você imagina que lá o candidato possa até, é um valor elevado, a gente sabe que é, mas nesses estados menores a gente acredita que o candidato consiga até fazer uma campanha com um valor desse. Ou até menor. Mas num estado como São Paulo, é muito pouco. Para rodar um estado com mais de 600 municípios e a pessoa conseguir ser conhecida é muito pouco. Você beneficia com a redução do tipo de propaganda, que agora você não pode mais placa, você não pode outdoor, já não podia na eleição passada. Você atingiu tanta propaganda que beneficiou aqueles que já estão no mandato. Com esse tipo de redução de gastos, que igualou todos os estados, o candidato no estado de São Paulo, por exemplo, ele vai ter uma dificuldade enorme se ele não for conhecido. E esse valor não dá nem para ele começar a campanha. Então eu estou levando já para o lado prático da campanha em si. É pouco. E ficou incoerente. Deveria ser proporcional ao número de eleitores. Então esse é um segundo ponto nessa parte de financiamento. Sim, essa era a minha próxima pergunta, doutora Milton. A coisa mudou muito no cenário de propaganda impressa mesmo, né? Outdoor já não podia, mas agora parece que também placa não pode? Placa não pode. Adesivo? Já não podia na eleição passada, placa. Agora você só pode um adesivo na janela do imóvel. Você já não pode em outros locais, você só vai poder um adesivo na janela de, salvo engano, meio metro quadrado em carro ou na janela do imóvel privado. Só. Você não pode mais. E bandeira, você pode uma bandeira para fazer aquela campanha de rua, uma bandeira padrão que você poderá usar também na residência, mas se restringiu muito. Placa já não podia, continua essa proibição. Por isso que como a Karina falou, foi colocado no começo, toda a propaganda, campanha eleitoral esse ano, ela vai ser praticamente toda feita na internet. Eu não sei se isso vai ajudar ou atrapalhar, porque a gente sabe que a internet é um campo sem controle. Embora ache que dá para fazer controle porque tem o IP, dá para fiscalizar, eu vejo pelo outro lado. É um campo sem controle. E hoje a gente até falava isso mais cedo. Você imagina a questão do Deep Web, que muitos devem saber o que é aquela rede oculta que transita na internet.
E não só isso, você imagina uma oposição maliciosa que pode criar vários fakes e, embora durante a campanha, se for feito algum tipo de ataque, dá para se combater, retirar, etc. Mas imagine que ele use isso no dia anterior à eleição ou no dia da eleição. Ele praticamente inviabiliza a candidatura de qualquer um e depois não dá para correr atrás do prejuízo. Então eu acho que vai ser uma experimentação. Mais uma vez vai ser uma experimentação. É mais ou menos o que os candidatos faziam, né, principalmente em cidade pequena, de no dia da eleição, um dia antes, distribuir aqueles folhetos. Cartas anônimas. Jornalzinhos, né? Falando mal do outro candidato em todas as casas. E agora isso vai ser feito pelas redes sociais e o que vem preocupando muito a Justiça Eleitoral, que quer combater esse tipo de atuação. Nos preocupa ainda mais um controle do WhatsApp. Porque o WhatsApp, o Facebook, você vê lá a publicação, você dá um print. A gente recomenda, inclusive, ir num cartório para lavrar uma ata notarial daquela publicação para ela ter validade jurídica. Nossa, isso é uma dica super importante, porque eu nunca tinha ouvido falar. Conta um pouco, vocês recomendam que a pessoa vá no cartório? Havendo um fato grave no Facebook, a recomendação para que aquela prova seja incontestável é que se lavre, né, vá a um cartório de registro civil, faça uma certidão do que está no Facebook. O cartório faz, isso aí é um pouquinho caro, por isso que a gente fala, sendo alguma coisa extremamente grave. A Justiça Eleitoral costuma aceitar aquele print que a gente dá na internet, né? Só que a gente tem que tomar cuidado o que acontece? Às vezes as pessoas mandam pra gente e falam, olha que absurdo, fizeram isso em relação ao candidato, só que não vem a URL. Sem a URL, a gente não consegue entrar com ação judicial, porque a gente precisa da URL para informar o judiciário. Olha, nessa URL tem essa postagem, então eu preciso que ela seja eliminada. Então, se não constar essa informação, a gente não tem como entrar com a ação. Porque se ele entrar com uma ação falando assim, olha, fulano está falando aqui mal de mim, isso é proibido, né? Vou fazer um exemplo bobinho. Tá, mas está falando aonde? Como que a gente vai pedir para retirar se não tem uma identificação? Então, é muito importante do pessoal que trabalha em campanha de fazer, na hora da fiscalização, esse trabalho de se atentar com a URL, com a data da publicação. O Facebook a gente sabe que aparece assim, publicado há 30 minutos. Há 30 minutos de que dia? E a pessoa pode deletar também, né? Também. Essa é uma dica super valiosa e eu tô sabendo, a doutora Karina, a doutora Milton tem um curso super bacana dentro da nossa estrutura do Vencer Eleições, em que você vai poder acessar essas e outras dicas que são fundamentais. É um assunto e um conteúdo muito rico e muito extenso para a gente se limitar aqui a 40 minutos, né? Então vocês assinem aí o curso, participem, tirem as suas dúvidas, que a gente tem muito mais informação técnica e jurídica também para vocês, numa linguagem que vocês viram que é super clara e super direta, né? Aproveitando para a gente falar de fake news, é o assunto da bola da vez, né? Tem muita gente preocupada, como a doutora Karina colocou, e a gente sabe que rastrear uma fake news não é uma coisa simples, né? Qualquer um hoje basicamente pode comprar um cartão de crédito pré-pago fora do país, que não precisa nem do CPF para registrar, criar um domínio.com, pagar uma taxa lá de $30 e ficar com a identidade protegida. E em tempo, ou numa campanha de 45 dias, eu imagino que judicialmente seja muito difícil você conseguir tirar um site do ar que esteja fora do país, né? Ou mapear quem está impulsionando uma campanha. Porque, como a doutora Karina colocou, eu, como pessoa física, não posso impulsionar um post de um candidato. Mas, se eu tiver um cartão de crédito internacional, no nome de outra pessoa, posso impulsionar qualquer coisa. Essa questão do prazo é bem interessante. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na eleição passada, que não tem a ver com a internet, tem a ver com difamação em rádio. A gente ingressou com a ação, faltavam 10 dias para terminar a eleição, pedindo o direito de resposta. Quando a juíza resolveu dar a decisão, já estava no dia da eleição. Então, assim, não teve tempo hábil para resolver. Numa outra situação, foi dada a decisão 2 dias antes da eleição. Quando o direito de resposta chegou, já tinha passado a eleição.
Então tem tudo isso, aí você conta com essa questão que a gente falou mais antes, que antigamente eram as cartas anônimas. Se a pessoa se preparar para fazer um bombardeio no dia anterior à eleição, acabou a campanha da pessoa. Não tem como. Não vai ter. Aí vai dizer, não, mas aí você tem como. Agora tem novas eleições, você tem como punir, anula as eleições, aquele que ganhar vai sair. Isso primeiro está sendo discutido, estava sendo discutido hoje, Madi, no Supremo, tratando justamente dessa questão. Vai sempre ter novas eleições ou assume o segundo colocado? Estava se discutindo mais cedo. Esse é um ponto. Aí você tem outro ponto. Depois que você vai primeiro ter que provar quem fez, para ver se pode ser imputado aquele outro candidato que foi eleito, exemplo, para que ele seja cassado ou não. Então, numa dessas, você tira o favorito do páreo. Sim. Esses são alguns dos fatores. Aí a gente volta um pouquinho à questão da internet. Impulsionamento. Dessa vez pode impulsionamento. Vai ser uma arma muito importante na mão dos candidatos. Vai ser uma festa. Vai ser uma festa. A Karina até falou, a gente vai abrir o Facebook, vai ficar impraticável. Fazendo um parênteses, no meu curso de marketing digital eleitoral, eu ensino todas as técnicas de impulsionamento, Então, viu? Vocês assistem. Tem várias técnicas. Mas cuidado com a legalidade. E aí tem um detalhe importante que talvez os candidatos não estejam atentos. E é importante que estejam muito atentos. O cidadão não vai poder impulsionar em prol do candidato. Então vai ter muita gente querendo ajudar, e tem que ter muito cuidado com isso. Vai ter muita gente querendo ajudar o candidato e vai prejudicar a campanha. Aí fala, não, meu candidato, vou impulsionar para ajudar. Aí não pode impulsionar. Então vai ter que estar muito atento. A equipe de trabalho, principalmente, que é aquela que você consegue fazer o vínculo do candidato com a pessoa que impulsionou, que aí você caracteriza a irregularidade. Vai ter que estar treinado no sentido de não pode. Aí que vai vir, aí que surgem os problemas. Agora você tocou num ponto super importante, doutora Hamilton, que é a preparação do time. Né? Muitas pessoas que estão assistindo a gente, principalmente de outros estados, vão montar os seus times. Né? E independente do tamanho da campanha, às vezes o time é de uma pessoa, às vezes o time é de 100 mil pessoas, né? Da militância. Como orientar essa militância? A importância do advogado, né, nesse processo de orientação da militância. Né? Principalmente aqueles que estão mais ligados ao candidato. Vou dar um outro exemplo que aconteceu numa campanha, na última, tinha uma campanha de um candidato a prefeito e tinha um grupo de WhatsApp. Fez uma pesquisa, jogou no grupo do WhatsApp. Um determinado candidato a vereador que estava no grupo, empolgadíssimo com a pesquisa, jogou no Facebook. Mas essa pesquisa era interna. Você só pode divulgar pesquisa registrada. Ele jogou. Quando viram, alertaram. A pesquisa ficou acho que, de 2 a 5 minutos no ar. Foi o tempo suficiente para a oposição dar um print, entrar com ação e esse candidato recebeu uma multa de 50 mil. Uou! Então, não teve, por não conta teve de 2 defesa. minutos de uma bobagem, uma falta de orientação. Então, sem dúvida nenhuma, é importante esses diálogos, por isso que é assim, extremamente interessante esses encontros, né? Seja agora, durante o congresso, sejam nos cursos, que nos cursos a gente vai poder aprofundar cada tema, né? Vai ter uma palestra sobre cada assunto, e aí a gente consegue aprofundar em relação a cada tema e dar essas dicas, né? Porque imagina, um descuido de um candidato que não sabia que não podia compartilhar aquela pesquisa eleitoral, né, não registrada. Em 2 minutos que ele colocou naquele Facebook, foi um ato. Hoje no celular a gente faz assim, né? Compartilhar, pronto. Compartilhou no Facebook. E aí a oposição viu, entrou com a ação e ele teve que, né, ser responsável por uma multa que eu acho que até hoje ele não conseguiu pagar. E aí, normalmente é uma multa salgada. Muito. E aí é interessante também o outro lado, né? Você viu que a oposição estava preparada e monitorando. E numa vacilada ele conseguiu já pegar um furo. Então é importante tanto para se proteger quanto para eventual oposição. E uma coisa que a gente fala, então, até em relação ao seu trabalho de redes sociais, o trabalho de marketing está muito alinhado com o jurídico, né? A gente sempre fala que o jurídico não pode engessar o marketing ao ponto de não deixar o marketing fazer campanha, porque para a gente é muito cômodo falar não pode.
sem dúvida nenhuma. É muito mais fácil falar não faça, não pode. Só que se o advogado fala isso sempre para o pessoal do marketing, para o candidato não vai ser eleito. Então a gente tem que dar aquela orientação, olha, isso aqui não pode mesmo. Olha, isso aqui pode, mas dessa forma. Tem que ter advogados preparados para dar a informação correta e os limites, as sanções, e não somente falar não pode tudo, porque é muito comum a gente ver no nosso meio, vira e mexe ver um candidato assim, doutora, eu queria saber se eu posso fazer tal coisa, porque meu advogado aqui da cidade disse que não poderia. Eu falo, não, isso pode. Tem uma jurisprudência assim, assado, saiu um julgamento recente. Então tem tudo isso do preparo do advogado, senão a gente engessa o marketing e o marketing não consegue atuar. E é muito importante também o marketing ter esse conhecimento jurídico para fazer um trabalho bem aprofundado, né, e conseguir usar todos esses recursos tecnológicos de forma mais profunda possível, né? Porque hoje a gente tem tecnologias, né? Tem um caso de uma deputada estadual, eu não lembro se é de Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, que ela foi eleita há quase 4 anos, né, na eleição geral passada, somente pelas redes sociais. Olha que bacana. E na época nem funcionamento era permitido. Imagina como ela mobilizou a militância, né? Exatamente. Ela teve um caso assim, muito triste, né? Ela teve um filho que foi sequestrado, não encontrou e ficou. Então ela se uniu com grupos de mães que estavam com o mesmo problema. Então ela já tinha um público nas redes sociais e ela conseguiu, a partir desse engajamento, se viabilizar, e agora ela está exercendo o mandato e, sem dúvida nenhuma, ajudando muito na propositura de leis, de medidas a pessoas que estão naquela situação que ela se encontra. Você imagina o poder da internet, né? É o momento de usar a internet para vencer as eleições. Vamos falar agora sobre financiamento de campanha, né? A gente falou um pouco do tamanho da verba, da diferença aí das regiões geográficas, e agora, pelo que eu entendi, o próprio candidato pode se autofinanciar? É isso? Sim, o TSE até se pronunciou em relação a isso, mas tem uma ação direta de inconstitucionalidade tramitando no Supremo, então pode ser que mude essa situação, mas o candidato para essa eleição de 2018, ele pode se autofinanciar sem um limite imposto em relação a quanto ele pode gastar. O único limite é aquele que a gente trouxe, que é o limite de gastos, mas não o limite de quanto ele investe na campanha. Um exemplo, se o candidato a deputado estadual tem um limite de gastos de 1 milhão e ele tem R$1 milhão para pôr na campanha, ele pode pôr R$1 milhão na campanha. E isso na eleição de 2018. A partir de 2020 isso muda, ou seja, a partir de 2020, se ele declarou no imposto de renda de 2020 e 2019, que ele tinha R$1 milhão, que ele recebeu R$1 milhão, ele pode utilizar na campanha 10% desse valor. A partir de 2020. A partir de 2020. E o que está sendo discutido nessa ação direta de constitucionalidade é a necessidade de aplicação dessa regra para a eleição já de 2018, considerando que houve um veto, aí o veto foi derrubado, e aí tem a questão de prazo disso, se valeria para essa eleição, não valeria. Na verdade, essa decisão do TSE da resolução de definir a possibilidade de autofinanciamento sem limites para essa campanha, eu acho que foi a mais correta, porque é o que a lei está dizendo. Agora, para 2020, vai ter essa restrição. E qual que é a preocupação desse autofinanciamento? É de que candidatos que têm potencial, têm dinheiro, acabam, de certa forma, desequilibrando as eleições. Porque um candidato que não tem dinheiro, ele não tem esses recursos públicos para conseguir, né, ter esse financiamento, esse autofinanciamento. Então, ele vai depender do financiamento público ou de pessoas físicas, porque pessoa jurídica, infelizmente, continua proibido. E o candidato que ele tem dinheiro, ele já se autofinancia. Uma dificuldade que eu faço uma pergunta, inclusive, se a gente não tem doação de empresas, doações de pessoas jurídicas, ela praticamente não existe, porque a pessoa jurídica não tem, a pessoa física
perdão, ela não tem a cultura. Quem tem muito dinheiro não deixa o dinheiro na pessoa física por uma questão tributária, ela acaba movimentando uma pessoa jurídica. Então, assim, a gente não tem, é proibido pessoa jurídica doar, pessoa física quase não doa. Já foi feito um levantamento pelo TSE, boa parte das pessoas que doaram são beneficiários de Bolsa Família, ou seja, não doaram, né? Usaram o CPF daquelas pessoas. E até se suspeita de um grande envolvimento de facções criminosas nesse tipo de doação de pessoa física, porque as facções criminosas detêm números, quantidade suficiente de CPFs e aí faz uma lavagem de dinheiro para conseguir utilizar esses recursos em campanha. Então a gente tem um problema grave na doação de pessoa física, pessoa jurídica está proibida, pessoa física, depois a gente fala um pouquinho de crowdfunding. E aí a gente tem o financiamento público e o autofinanciamento. Financiamento público a sociedade não quer, porque fala, nossa, são 800 milhões, mais de 800 milhões de fundo partidário, e também, quantos bilhões? 1 bilhão e 700 apurado. Apurado por enquanto, né? De Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então a sociedade vem reclamando muito do uso de dinheiro público em campanhas eleitorais, lembrando que antes da proibição das pessoas jurídicas, o valor que eram destinados para o fundo partidário era mais ou menos 167 milhões de reais, né? Então hoje aumentou, né, de 167 milhões, foi para 2 milhões e 500. Não aumentou tanto assim, né? Pra mim, meio milhão é muita coisa, mas pra você que tá assistindo, eu sei que não. E o que acontece? Aí, se você proíbe o autofinanciamento também, da onde vai vir o dinheiro para as campanhas? Porque se você não pode tirar de nada, como que vai se fazer campanha? A resposta pode ser, se faça pelas redes sociais, né? Mas obviamente que a gente sabe que na prática precisa também dos recursos tradicionais para se fazer uma campanha eficiente. E essa pergunta fica, né? Tendo esse tipo de financiamento, como que o candidato vai conseguir recursos, se nem o dinheiro próprio ele pode usar na campanha? Eu tenho certeza que o pessoal aí nos comentários está a loucura, né? Vão comentando, a gente vai respondendo vocês aí também, porque esse é um assunto que gera muita polêmica. Ainda mais agora, né, doutora Milton, que acabou de abrir uma janela? Me conta. Hoje, na verdade, dia 7, foi aberta a janela partidária, que vai ficar aberta durante 30 dias para que os deputados federais, estaduais que estejam no último ano de mandato, eles possam migrar para outros partidos sem perder o seu mandato por infidelidade partidária. Então, abre-se essa janela como uma justa causa para a migração de partido. E aí até eu vi alguns comentários hoje durante o dia que começou a loteria. Nossa. Os candidatos estão migrando de legenda de uma legenda para outra livremente porque é permitido. A dúvida que gerou foi em relação à eleição anterior, porque como na eleição anterior a janela que tinha era para vereador e foi aprovado no Congresso uma emenda, a famosa emenda constitucional 91, que na verdade não emendava nada porque era uma emenda flutuante. Ela abriu uma janela autorizando que deputados pudessem também fazer essa migração. Sendo que dessa vez, como os beneficiados são os deputados, porque a regra fala, aquele que está no último ano do seu mandato pode mudar de partido, então só deputados estaduais e federais. Os senadores já tinham essa autorização. Cargos do executivo, a qualquer momento pode mudar de partido. E aí a dúvida que gera, que muitos têm, é se vereadores agora poderiam. Não pode. O vereador não pode mudar de partido nesse momento, aproveitando dessa janela. E tem vereador já cogitando mudar de partido. Vai gerar uma infidelidade partidária. Porque ele pode perder o mandato? Ele pode perder o mandato. Nossa! Porque ele não tem essa autorização para migração de partido. É só daquele deputado que vai disputar essa eleição. Ainda que não vai disputar a eleição, mas ele pode migrar agora, nessa janela de 30 dias. Esse acho que é uma coisa que está gerando muita dúvida. O vereador, aí eu dou um exemplo que fui questionado. Um determinado vereador quer sair deputado. Então eu vou sair deputado, eu posso? Não, você é vereador, você não está no seu último ano de mandato. Se você migrar, você pode perder o mandato de vereador. Então tem que ter muito cuidado com isso. Essa norma foi muito específica. Na eleição passada tivemos uma exceção
que foi uma janela para os deputados criada por eles próprios. Então, é uma atenção que tem que ter. É preciso eles estarem muito atentos para não bobear numa coisa tão simples e acabar ficando sem um mandato. Esse é um ponto que está aberto agora. E um outro, só voltando um pouquinho ao que a doutora Karina falou, no dia 15 de maio já é autorizada a arrecadação de doações. O candidato já pode começar a arrecadar verba para sua campanha, embora essa arrecadação tenha que ser feita por uma empresa devidamente registrada no nosso Superior Eleitoral. Esses valores que serão arrecadados, o candidato não pode ter acesso a ele agora, ele só vai poder ter acesso a esses valores que podem já começar a ser arrecadados a partir do registro de candidatura e da abertura da conta bancária. Registrou a candidatura, tirou o CNPJ, abriu a conta bancária, esse dinheiro que estava nessa empresa que fez a arrecadação para ele, ela será destinada à sua conta de campanha. Antes disso, ele não pode ter acesso. Uma grande discussão que está sendo também levantada porque a lei prevê que se o candidato não for registrado, não passar na convenção e não se tornar de fato candidato, esse dinheiro todo que foi arrecadado tem que ser devolvido para os doadores originários. Nossa! E ele não pode ficar com esse dinheiro em hipótese alguma, nem a empresa. Inclusive foi criado um crime específico para a apropriação desses valores, tanto do fundo especial quanto dos valores que foi arrecadado. Então isso também tem que estar atento. Não dá para o candidato achar que a lei fala a partir de 15 de maio você pode começar a arrecadar. E ele próprio sair fazendo vaquinha, arrecadando e colocando dinheiro no bolso, numa conta poupança. Não, ele tem que buscar empresa especializada devidamente registrada para evitar problema. Aí eu tenho uma pergunta que é super, acho que todo mundo está se fazendo. Crowdfunding, já pode começar a fazer ou só a partir de 15 de maio? Crowdfunding é o financiamento coletivo, aquelas vaquinhas aí da internet, né? Como é a arrecadação a partir de 15 de maio. E por essas empresas terceirizadas. Mesmo sendo a arrecadação online, essa vaquinha? Não pode. Nesse momento agora, não. Ele pode, até eu recebi uma pergunta dia desses. Eu posso arrecadar? Você é candidato a alguma coisa? Não sei. Você pode arrecadar o que você quiser. Se você for candidato, pré-candidato, você só vai poder arrecadar a partir de 15 de maio e só vai poder ter acesso ao dinheiro quando restar a candidatura. Então tem essa regra. Esse é o tipo de orientação que só um excelente advogado pode te dar, né? Eu queria que vocês contassem um pouco de vocês, dos locais onde vocês dão aula hoje, começando pela doutora Karina. Bom, já atuo bastante tempo na área eleitoral, né, só aqui em São Paulo, Hamilton do Rio de Janeiro, ele começou atuando lá. Hoje eu coordeno a especialização em Direito Eleitoral de DP São Paulo. Já também dei aulas em grandes faculdades, até na USP, né? Agora dá aula numa outra grande universidade. Doutorado, né? Já dei aula em especialização para cursos promovidos até pelo Conselho Federal da OAB, pela Escola Superior de Advocacia, Escola Nacional de Advocacia. Enfim, a gente sempre está bastante envolvido com matéria eleitoral, à frente de congressos, né? O Congresso Internacional de Direito Eleitoral, que já está indo para a terceira edição. A gente sempre esteve à frente dessa parte de coordenação acadêmica. Então, a gente tem uma atuação grande não só na advocacia, mas também nessa parte da academia, né? De ensinar, que eu acho que a parte mais gostosa do nosso trabalho é poder passar informação. Certamente, né? Vamos lá conhecer um pouco mais sobre o Dr. Hamilton Cupa. Bom, eu comecei a advogar no Rio de Janeiro e depois acabei vindo para São Paulo. Advogo na área eleitoral, né? Uma das nossas especialidades, da minha especialidade é eleitoral, a outra é criminal. E assim, hoje eu coordeno a especialização na Universidade do Brasil, ligado ao grupo Uniesp, e dou palestras, aulas por aí afora, pelo Brasil afora, pela
geralmente OAB, participamos juntos, né, do Congresso de São Paulo, de alguns congressos pelo Brasil. Bom, e essas duas figuras hoje dão aula aqui no Vencer Eleições e tem um curso super bacana que você pode acessar. A partir de hoje a gente abriu o carrinho de compras desse curso, então você pode aqui nos comentários encontrar o link e já começar a assistir, né? Já começar a se inscrever aí, porque a gente está em etapa de pré-venda. Então ainda não tem o curso disponível, mas você já pode ter acesso a muito conteúdo bacana. Bom, vamos continuar o nosso debate aqui, porque a gente tem muitas perguntas e o pessoal aí também, né? Vamos falar um pouco, a gente falou sobre crowdfunding, falou sobre o financiamento, mas eu fiquei com uma dúvida. O candidato ele tem que emitir um recibo, uma nota fiscal ou partido para quem doa como pessoa física? Sim. No caso de doação pelo crowdfunding, esse sistema que vai ser apresentado, né, pelas empresas que vão operar, ele precisa emitir o recibo eleitoral. Então, não é um simples sistema de vaquinha virtual. Ele precisa necessariamente fazer com que esse recibo eleitoral seja emitido, né, um número, para que o candidato consiga, na hora, contabilizar isso. E as doações feitas, né, não através de um sistema eletrônico, mas de forma presencial, também sempre depende de um recibo eleitoral para controle da contabilidade. E assim, vou lhe falar, a questão de prestação de contas é um problema assim, gravíssimo, que a gente tem até uma advogada no escritório que é especialista só em prestação de contas, que é uma área assim, que precisa de pessoas que gostam de muita organização, porque o que acontece? Você tem que bater todos os valores com as notas fiscais, com os recibos, e fazer esse lançamento. Se faltar um documento, por exemplo, não tem a cópia do cheque que foi pago uma despesa, a pessoa não consegue fazer o lançamento daquela despesa. Então precisa ter uma sincronia muito boa do profissional que faz a prestação de contas com a equipe de campanha. Porque se a equipe de campanha não traz a documentação adequada, a pessoa não consegue lançar essa documentação e aí pode acabar gerando uma rejeição de contas. Esse é um ponto super importante, um dos motivos também de ter sempre um time de advocacia próximo da campanha, né? Se você não pode ter o seu próprio time de advocacia dentro da campanha, para até orientar na prestação de contas, né? E ajudar, enfim, prevenir determinados riscos, porque depois que aconteceu, esquece, né? Imagino que repor é muito difícil, né? Alguns prejuízos são graves, né? A gente tem visto alguns prejuízos menores, uma multa de R$5.000, por exemplo, mas tem prejuízo que é uma cassação. Imagine o suor gasto, o dinheiro, tempo, a mobilização de toda a equipe para se viabilizar uma candidatura, aí a pessoa é eleita com um número grande de votos, aqueles eleitores ficam frustrados com o resultado de uma ação judicial pela cassação, né? Então, uma ação boba pode acabar ensejando nisso. Um exemplo que dá muita cassação e as pessoas continuam fazendo é o uso indevido dos meios de comunicação. Então, principalmente em eleição municipal, né? Tem aqueles jornal da oposição da situação, aí fica lá o jornal só batendo no outro. Tem que saber trabalhar, né? Por exemplo, a coluna o colunista ele pode dar a sua opinião pessoal em relação a determinado cenário político, mas o jornal em si ele não pode trazer matérias que só denigram um e do outro lado fale bem. Então precisa ter um trabalho profissional em relação a isso, né? Por isso que eu falo muito do marketing alinhado, né? O marketing tem que estar bem alinhado com o jurídico para estudar esse material, ver o que pode, o que não pode, porque aí o marketing faz um trabalho excepcional, consegue eleger a pessoa
com 80% de aprovação, né, Nem sempre 80% de dos forma votos. legítima, né? E aí, por uma questão jurídica, tudo vai por água abaixo. Sempre tem aí um time de advocacia muito próximo, porque eu acho que isso vai fazer toda a diferença, não só para vencer as eleições, como também para se manter, né, após vencer as eleições. Agora, a doutora Hamilton estava me falando agora há pouco que estava em Brasília recentemente, né? Como é que tá o clima por lá? Tá quente, chuva no fim do dia e todo mundo focado na eleição, né? Você percebe claramente que o clima é de eleição e de dúvidas. Ninguém sabe quem são os candidatos, quem está do lado de quem, quais partidos estão unidos, quais serão as coligações. Isso é outra coisa importante falar. As coligações nessa eleição, ainda para as eleições proporcionais de deputados, ainda estão permitidas. Na próxima eleição de prefeitos e vereadores, estão proibidas as coligações. Então não teremos mais coligações para vereadores. Cada partido vai lançar seus candidatos próprios numa lista própria e não vão poder mais unir esforços para eleger aquele do partido A com o do partido B, não. Agora cada partido lança a sua própria chapa, a partir da eleição de 2020 de vereadores. 2018 ainda pode. Ainda pode, é a última eleição. É a última eleição. Nossa. E talvez seja a última eleição com o sistema que nós temos hoje, majoritário e proporcional, porque também a gente está tentando, foi aprovado no Senado, já passou por algumas comissões também a mudança do sistema, que talvez seja implementado o sistema distrital. Então isso é outra discussão. Aí volta toda. Cada eleição volta aquela discussão, né? Sistema de lista aberta, lista fechada, distrital misto, distrital puro. Quando tiver a nova reforma. E aí volta outra reforma, que isso é um absurdo. Todo ano eleitoral tem uma nova reforma. A costura da costura da costura que não chega. E aí volta essa questão que a gente falou no começo. Uma pena que não voltou o financiamento de empresa. Aí o povo vai criticar, porque a corrupção, porque a bandeira que se levantou para tentar acabar com o financiamento de empresa. Só que se a gente voltar lá em 97, existia o financiamento público e dizia que o mal da corrupção era o financiamento público. Aí tirou o financiamento público, colocou o financiamento privado. Aí agora o mal da corrupção é o financiamento privado. Aí volta o financiamento público. Então fica esse experimento. Testa aqui, testa ali. E se a gente parar para analisar, o financiamento empresarial ele seria o mais adequado dentro de uma lógica de fiscalização, implementada até transparência, limite doação individual. Quando eu falo individual, aquela empresa só pode doar dentro de uma determinada circunscrição para um único candidato. Não vai poder ficar rifando. Tem 5 candidatos a presidente, eu dou para os 5. Quem ganhar, estou dentro. Não, tem que doar para uma candidatura mais alinhada, né, com os interesses daquela empresa. Aí não vejo problema algum. Que aí a gente vê um pouco isso que acontece em outros países. Você tem lá as empresas do setor de álcool, vai doar para aqueles deputados alinhados com o setor de álcool, agronegócio. Você tem lá aquelas empresas do setor de tabaco, vai doar para aquele mais alinhado com os interesses deles. E a gente vê que isso interfere, porque de vez em quando acontece. A gente sabe que foi uma evolução, vou dar o exemplo do cigarro. Foi uma evolução, aquelas políticas de implementação de acabar com a propaganda na TV, de começar a colocar no maço de cigarro a propaganda voltada para mostrar a realidade do que pode acontecer na saúde da pessoa. Tudo isso vem da política. Se as empresas do setor foram prejudicadas, em tese, financeiramente, com esse tipo de política, embora em prol da população, etc., se elas tivessem o seu próprio candidato, óbvio que ele iria defender os interesses dela. Sim. Então, assim, é legítimo. Dentro de um sistema capitalista democrático, é legítimo. Agora, tem que ter fiscalização, tem que ter esse tipo de critério, de você não poder ficar rifando. Isso foi defendido até pelo falecido ministro Teori, no voto que acabou com o financiamento de empresa na ADI, que foi julgada no Supremo, que ele dizia que não é inconstitucional a doação de empresa, tem que ter requisitos, tem que ter restrição. E um outro ponto é que aquelas empresas
dentro de um núcleo empresarial ou dentro de um grupo empresarial que seja, elas não poderiam, em tese, se eu vai doar para um determinado candidato de uma determinada circunscrição, elas não poderiam nem se beneficiar posteriormente de contratação, qualquer que seja, e nem ter sido beneficiadas antes. A gente sabe que isso dá muito pano para manga, né? Exatamente. E o pessoal nos comentários também já está falando sobre isso, porque é muito complicado você mobilizar a militância, né? Para pegar um pouco o gancho disso e voltar a falar de fake news. Nesse cenário, numa eleição de 45 dias, como é que vocês acreditam que judicialmente a pessoa pode, com pouco investimento, dentro dos limites e tal, se prevenir de uma fake news? Judicialmente, ela já pode abrir, por exemplo, se eu descubro que tem o site gazetadopovo.com que está me denegrindo, antes dele lançar uma fake news, eu já posso criar alguma medida? Não, assim, infelizmente não dá para entrar com uma ação judicial prevendo uma possível agressão, mas na verdade a fake news ela tem que ser, tem que acontecer, tem que ter uma notícia falsa, né? Então a partir do momento que tem uma notícia falsa perante o candidato, ele pode requerer à Justiça Eleitoral essa retirada, né? E há um alerta importante para os eleitores. Às vezes a pessoa ela vê meu amigo publicou lá, compartilhou o exemplo que você deu, né? O site Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo até é um jornal. É um jornal, então mas, assim, desculpem pelo péssimo exemplo, mas gazetadopovo.com. .com, assim, ou gazetadopovoonline.com. Ou seja, já é um site tentando fingir que é um jornal. Isso acontece muito mesmo. E aquela pessoa vê que um amigo compartilhou uma notícia falando que fulano de tal é pedófilo, por exemplo. O que ele faz? Ele fala, nossa, que horror, vai lá, compartilha e desce a lenha no candidato. O que acontece com esse eleitor? O eleitor, ele vai falar assim, mas eu só compartilhei, foi o fulano que informou. Não fui eu que criei a notícia, o site não é meu. Não importa, o mero compartilhamento de notícia falsa gera à pessoa a responsabilização tanto na esfera eleitoral para tirar aquele conteúdo, quanto na esfera civil e criminal. Ele pode responder, porque aí ele fala assim, mas eu não criei a notícia, eu compartilhei, não importa. Você disseminou uma notícia. É a mesma coisa, vamos pensar assim numa fofoca, né? Eu tô aqui com a Helenice, aí eu chego pra Helenice e falo assim, tá vendo aquele fulano ali? Ele é pedófilo. E eu tô criando uma notícia falsa pra ela, mas não tô na rede social e falo. Aí ela vai em outro lugar e compartilha essa informação. Então, assim, fazendo um paralelo com as redes sociais, é isso. Então, quem que tá agora denegrindo a imagem dele? Helenice. Mas ela fala, mas não foi eu que criei, a Karina que falou. Não importa, você não tem que passar pra frente essa notícia. Então, qual o conselho que a gente dá? Antes de compartilhar qualquer informação grave nas redes sociais, primeiro, cheque a fonte, verifique se é um jornal que tem credibilidade, primeira coisa, porque aí se for uma matéria de um jornal, se o jornal estiver equivocado, aí pera lá, você tem uma linha de defesa para falar, não, a matéria é uma fonte segura, né? Se for um perfil, verifique se esse perfil tem uma atividade, se ele existe, se é uma pessoa conhecida, se não é um perfil falso, né? Porque se é um perfil falso, muito provavelmente ele está lá para fazer alguma coisa errada, coisa boa que não é. Se fosse coisa boa, a pessoa dava a própria cara, né? Fazendo o próprio perfil, né? Agora, doutora Hamilton, sobre os perfis falsos, né? Que são criados justamente para isso, né? Tem os robozinhos, a gente soube recentemente aquela empresa Cambridge Analytica, que elegeu lá o Trump, abriu escritório no Brasil e tá aí, já tem candidatos, já tem contratos firmados, inclusive, já rejeitou alguns contratos, ao que diz aí a internet. Como é que os robôs se enquadram na nossa legislação? Existe uma legislação para isso, para os robôs? A nova reforma, ela proíbe essa automatização da internet. Isso é proibido. Só o fato, você não pode contratar esse tipo de serviço para fazer campanha na internet. Foi autorizado o funcionamento, não o uso de robôs.
Isso foi totalmente proibido. Agora, do outro lado, como que você combate isso? Em tese, é difícil, mas você consegue informar ao TSE, à Justiça Eleitoral, que há quando você sofreu um determinado ataque, uma criação de uma página, for o que for, você ingressa com uma ação, pede a retirada, busca esse IP e você tem as ferramentas jurídicas para se proteger e para combater. Essa dos robôs é algo extremamente difícil. Um outro alerta que a gente dá, aí já na área prática, não tente discutir política na rede social com robô. Isso É nunca difícil sabe, né? saber, mas você, quando a coisa vem muito combativa, muito agressiva, você geralmente consegue prever que ali não é uma pessoa. E você não vai ganhar uma disputa com um servidor desse tipo. Que não raciocina, não é mesmo? Então, e você gera um grande problema, que você acaba desgastando. Alguns candidatos, eles criam o que se chama de aquele contra-ataque, né? Contra-terrorismo, vamos dizer assim, digital. Ele tem grupos lá para combater comentários, para defender ele. Aí são pessoas físicas. Problema algum. Ele tentar responder tudo, está mobilizado ali e tal. Desde que esteja devidamente registrado, incluído ali aquelas pessoas que foram contratadas na prestação de contas, etc. Agora, você ficar discutindo com máquinas, que a gente sabe que muitas das vezes são máquinas, é extremamente desgastante para o candidato, vai gerar um problema enorme para a campanha dele e eu acho que é totalmente não produtivo. E para o próprio time que está gerenciando isso, né? Porque você, como a gente falou, você não ganha discussão com um robô. Muito pelo contrário, você só dá mais alimento para que esse robô gere conteúdo, né? Ele inflama aquelas outras pessoas que estão acompanhando a discussão. Inflama todo mundo, né? E a gente viu isso acontecendo, eu não sei se vocês acompanharam na eleição do Flamengo. Vocês acompanharam essa eleição? Para presidente do Flamengo, o time de futebol lá do Rio, que foi comprovado pelos veículos de comunicação que teve a interferência de robôs. Foi o primeiro caso no Brasil em que conseguiu se provar por A mais B, inclusive em matérias, que era um robô ali fomentando um determinado candidato. Agora vocês imaginam se na eleição para um presidente de time de futebol a gente já tem essa presença tão massiva, imagina como vai ser no pleito, né? Nos últimos dias aí de embate. Eu tô bem animada, acho que vai ser... Mas assim, eu vejo isso como um problema muito grave. A lei proíbe e eu tenho visto o esforço do TSE, através do novo presidente, o ministro Fux, para combater fake news e esse tipo de crime na internet. Então, assim, vai ser muito combatido. O Ministério Público vai estar muito atento. É um risco não só para aquele que está sendo atacado, como aquele que for tentar usar esse tipo de artifício contra esse tipo de empresa. Vai ser fiscalizado, o Ministério Público não vai deixar passar. E a preocupação é para não ter uma influência como teve nas eleições dos Estados Unidos. Super, né? A gente tinha a Hillary que estava super bem posicionada, tinha chances de ser eleita, e aí quando entrou esse trabalho de redes sociais, até como você disse, está ainda em investigação, mas tudo indica que houve um envolvimento maciço da Rússia. Quando houve esse trabalho, a candidatura dela despencou e aí Trump foi eleito. Então a preocupação da justiça brasileira é exatamente esse efeito nas eleições, porque não é só a ofensa à honra. Claro que isso incomoda bastante. Sim, mas a ofensa é todo pleito, mas a ofensa que gera no desequilíbrio do próprio pleito. A gente tem um desequilíbrio ao ponto que um candidato bom, que está lá apresentando uma plataforma séria, que tem todas as condições de ser eleito, o público está aderindo àquelas ideias e de repente traz uma notícia falsa ou invade a caixa de mensagens daquela pessoa, descobre algumas coisas que são do ambiente privado e aí desmorona toda uma candidatura, todo um trabalho que foi realizado
em cima daquilo. Então a justiça brasileira, como acredito que todas as justiças, né, todos os países estão muito preocupados com o uso das redes sociais para campanhas. Obviamente que a gente não pode obstaculizar, né, porque hoje a gente não tem mais propaganda de rua. A eleição passada, não sei se, né, vocês se recordam, mas você vê aquela rua e fala, nossa, cadê? A eleição já passou? Cadê a festa da democracia? Cadê papel? Cadê candidato falando da rua, né? Placa? Cadê que é uma festa da democracia, comício, né? Exatamente, é importante falar assim, olha, estamos decidindo o futuro do nosso país, né, do nosso estado, do nosso município. Então, essa é a importância de a gente estar fazendo aquele barulho, né, e não tem mais isso. Vamos lá para retomar aqui esse papo que tá super animado, né? Vocês aí nos comentários a gente tá vendo também. A gente vai continuar esse assunto e abordar muito mais no curso que a doutora Karina e a doutora Milton prepararam para vocês. Então tem um conteúdo super divertido, super dinâmico, dividido em blocos de 15 minutos que você pode acompanhar de onde você estiver. E esse conteúdo muito mais rico e mais elaborado, porque aqui a gente precisa falar um pouco mais passando, porque é muito conteúdo, né? Muito assunto também, e gera essa discussão bem acalorada. Ninguém é advogado, mas todo mundo, o pessoal fala de advogado e louco, todo mundo tem um pouco, né? É por aí, né, gente? Um pouquinho. Da mesma forma, a gente também às vezes tenta se meter na área de marketing, redes sociais, né? Hoje eu fiz a primeira transmissão ao vivo de uma aula que eu dei de manhã, né, na Assembleia Legislativa, sobre participação da mulher na política. Aí eu levei o tripézinho lá, coloquei o celular e falei, vamos ver, né? Nem sabia como funcionava direito, a Milton que me deu um auxílio. Mas é mais ou menos isso, todo mundo vai se metendo um pouquinho na área dos outros, né? Tentando... Vou colocar o link aí nos comentários para vocês assistirem essa aula. Mas é interessante, a gente tem que sempre saber um pouquinho. E o nosso papel é esse, né? É trazer de uma forma didática, natural, acessível, né? Porque eu não estou dando aula aqui para mim, um mestre doutor em direito, pode ter até espectadores nesse patamar, mas que também vão entender a matéria. Mas a gente tem que trazer um linguajar bem acessível para que todos vocês compreendam e tenham um pouco, né? Sejam um pouquinho advogado, pelo menos um habla, né? E informação de bastidor também, né? Essas coisas que vocês têm. Eu tô sabendo que o FBI teve em Brasília. Conta um pouco. Inclusive, justamente sobre isso que a gente estava falando das redes sociais, da internet. Segunda-feira eu estava lá e estava tendo um evento no TSE com alguns especialistas do FBI voltados exclusivamente para esse combate a fake news. Eles já estão se preparando, eles estão buscando a tecnologia que os Estados Unidos têm, trazendo isso, discutindo qual é o tipo de trabalho que eles desenvolvem para combater justamente isso, preocupados com as próximas eleições. Então tem muito pano para manga aí, né? A gente vai deixar vocês, porque o assunto acabou evoluindo muito, né? E espero vocês aí no curso, então participem. A gente já abriu as inscrições, você pode, a partir de hoje, pelo link aí, já assinar o curso. A gente abriu a pré-venda do curso da doutora Karina e do doutor Hamilton. E a gente agradece demais vocês estarem aqui com a gente acompanhando, né? Com certeza. Esperamos vocês no próximo curso, e vai ser uma satisfação enorme poder trazer muito mais conteúdo e deixar vocês extremamente preparados para vencer as eleições. Da mesma forma, a doutora Karina vai poder falar um pouco mais da aula que ela deu hoje, de cota, participação da mulher, os problemas que implica o registro dos próprios partidos, está tendo uma discussão enorme, e eu vou falar um pouco de propaganda, aprofundar um pouco mais. Tem muita coisa. Ficha limpa, cláusula de barreira, né? Como sobreviver agora com cláusula de barreira. Debate, essa discussão, número de deputados para você participar de um debate, uma inconstitucionalidade atrás da outra, enfim. Vamos falar de tudo isso. Muita coisa. O assunto não acaba mais.
E você também encontra muito conteúdo da doutora Karina no ePública. A gente vai deixar um link aí para você, são cursos muito mais voltados para o direito no dia a dia, né? Depois que vence as eleições, não é isso? Depois que vence as eleições, você pode acessar o ePública e tem bastante conteúdo interessante lá, né, doutora? Tem. A gente está em parceria com a Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo e fechando também parceria com outras assembleias de outros estados para trazer cursos presenciais, né? E a gente conta com a participação de ministros do TSE, desembargadores, advogados altamente renomados para trazer essa vivência do direito eleitoral, né? São temas assim mais específicos, muitos voltados para a advocacia e outros nem tanto, que podem ser acessados para o público leigo, né? Que a depender da didática do professor e do conteúdo também apresentado, é possível que qualquer um que tenha uma vivência com eleições possa assistir o curso e absorver todo aquele conhecimento. Então tem o link aí nos comentários para vocês também conhecerem um pouco mais do ePública. Eu vejo você nos próximos encontros, a gente tem muito mais assunto aí para falar e também no curso, né? Muito prazer, a gente falou bastante com você hoje, a gente se encontra nos próximos cursos. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.